Olá, eu sou a Paula Andréa Macedo Favacho, juntamente com a minha colega Ana Roberta Fonseca Pompeu, realizamos o trabalho Mapeamento Histórico do Arranjo Territorial da Pobreza e da Dinâmica de Distribuição de Saúde e Bem-Estar através de dados censitários, 1872, Belém, Pará, Brasil, sob orientação do professor Dr. Cláudio Teixeira. Nós fazemos parte do Núcleo de Iniciação Científica Médica do Centro Universitário do Pará. Bom, o conceito de saúde, ele é variável, ele acaba evoluindo ao longo do tempo, porque à medida que o tempo passa, surgem novas descobertas, novas mudanças, que acabam, integrando o que de fato se conhece como um indivíduo saudável. E falando do contexto histórico brasileiro, a pobreza sempre vai estar ligada à saúde, porque ela está muito relacionada com o acesso a recursos, serviços e oportunidades, que acabam limitando, de fato, o que se pode ter ideia do que é uma saúde, do que é o cuidado com ela. Então, compreender essa distribuição histórica é muito importante, porque a partir dela a gente consegue tirar conclusões a respeito da cronicidade dos problemas enfrentados pela saúde coletiva, de fato. Portanto, o objetivo geral do nosso trabalho é mapear o arranjo territorial da pobreza e da dinâmica de distribuição de saúde e bem-estar na cidade de Belém, a partir de dados históricos do recenseamento realizado no século XIX, 1872. E como realizamos esse trabalho? A partir de documentos lá do recenseamento de 1872, obtidos no próprio site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aí levamos em consideração as seguintes variáveis: local de residência, são as áreas de paróquias, saber ler e escrever ou ser analfabeto, ter ou não profissão, ser livre ou escravizado, e também a condição de saúde do indivíduo. Por exemplo, se ele é cego, surdo-mudo, aleijado, demente, alienado. E construímos esses mapas através da análise de dados, utilizando os pacotes Panda e Fório do programa Python, versão 3.12.7, e ambiente desktop do Jupyter Notebook. Bom, falando de fato, do recenseamento, aqui é só para ter uma ideia de como ele é dividido. Então, por exemplo, aqui está falando da paróquia de Nossa Senhora da Sé, né, que a gente sabe que fica lá na Cidade Velha. Naquela época, o recenseamento, né, a análise dos dados, eram feitas com base nas paróquias, nas circuncisões, na verdade, do que era nos dados obtidos por essa paróquia, a respeito das pessoas que habitavam aquele lugar, e a partir disso a gente poderia ter uma ideia, por exemplo, da condição social desse indivíduo, por exemplo, questão dele ter ou não profissão, dele ser analfabeto ou não, dele ser livre ou escravo, e também ter uma ideia da condição de saúde dele, a respeito, por exemplo, dos defeitos físicos, se ele é cego, surdo-mudo, aleijado, demente. E aqui, começando a mostrar os mapas, a gente já tem o mapa mesmo atual da nossa cidade, tanto que a gente consegue ver de fato os bairros, né, já conhecidos. E falando, dessa legenda, a gente tem o vermelho, que aí significa que é mais concentrado, e o azul, que é baixa concentração. Então, aí no mapa, a gente percebe que tem 4 pontos. E a gente percebe que na periferia da cidade tem uma maior concentração de residências. A gente tem uma grande concentração lá no centro, mas, comparando com a periferia, tem mais pessoas morando na periferia do que no centro. E agora, já relacionando com a condição de saber ler e escrever e com, o analfabetismo, falando dos alfabetizados,
a gente percebe que eles estão mais concentrados no centro, pela tonalidade do vermelho, porém a gente tem uma grande concentração na periferia, né? A gente percebe vermelho, mas é um vermelho mais claro comparado com o centro. Agora, já no caso dos analfabetos, de fato, a gente percebe que eles estão mais concentrados na periferia, comparado ao centro. Falando agora dos indivíduos com profissão e sem profissão, a gente percebe que os indivíduos com profissão tem muita gente lá na periferia, né, pela tonalidade do vermelho, mas também tem muitos indivíduos com profissão também no centro. Claro que essas profissões, com certeza, elas acabam tendo, acabam sendo bastante diferentes, né? Por exemplo, no centro, talvez tenha mais advogados, políticos, médicos, enquanto que nas pessoas com profissão na periferia, elas acabam tendo um nível socioeconômico menor, né? Profissões que acabam tendo um menor salário. Agora, falando dos indivíduos sem profissão, a gente percebe, comparando com o centro, que de fato eles estão mais concentrados na periferia. Agora, na condição, né, de livre e escravo, os livres, eles estão mais concentrados na periferia, mas acaba que não tem tanta diferença se a gente for ver, comparar com a tonalidade do vermelho, não tem tanta diferença assim entre o centro e a periferia. Já no caso dos escravos, tem bastante. Por exemplo, a gente percebe muitas pessoas mesmo na periferia, né? Pessoas escravas na periferia comparando com o centro. Agora falando já de condições de saúde, aqui falando dos cegos escravos estão mais na periferia e os cegos livres, eles estão mais no centro. No caso dos indivíduos livres, surdos, mudos, a gente percebe uma maior concentração no centro. Agora, falando dos escravos, essa condição de surdo-mudo acaba sendo praticamente inexistente. Percebam que a tonalidade é azul, mas mesmo assim, a gente percebe que tem uma maior concentração, o azul acaba sendo um pouquinho mais forte, tem uma maior concentração na periferia. Agora falando dos aleijados, a gente percebe que ambos, tanto livres quanto escravos, estão mais no centro. Então, isso nos chama a atenção que talvez essa condição de saúde aleijada, no caso dos escravos, seja um contexto de vulnerabilidade. Então, por exemplo, será que esses indivíduos escravos, né, que moram com os seus senhores, estão mais suscetíveis a maus tratos, que acabam deixando eles nessa condição de aleijados? E aí, então, eles não têm, como eles trabalham para os senhores, eles não têm mais como ir para a periferia, né? Eles acabam ficando lá no centro mesmo, mais concentrados. Agora, falando dos dementes, né? Acaba seguindo aquela mesma linha de raciocínio. Os livres estão mais concentrados no centro e os escravos mais concentrados na periferia. Os alienados também seguem na mesma linha. Os livres estão mais no centro e os escravos estão mais na periferia. Então, a conclusão a que chegamos é que tem desigualdades territoriais. Então, por exemplo, se a cidade, claro, vai começar lá no centro, então lá no centro a gente vai ter mais recursos, mais serviços, mais oportunidades, enquanto que na periferia ela está mais desprovida de todos esses recursos, de todas essas políticas públicas que podem ajudar a ter uma vida mais saudável. Então, a gente percebe que o status social acaba contando muito nisso. Então, por exemplo, os indivíduos livres, os indivíduos alfabetizados, os indivíduos com melhores profissões, eles vão estar mais localizados, de fato, no centro, enquanto que os escravos,
os analfabetos vão estar mais na periferia. Porém, a gente chama atenção para a questão dos escravos aleijados, que acabam também estando mais concentrados no centro, e isso chama atenção para um contexto de vulnerabilidade, né? De estarem mais suscetíveis a maus tratos, por exemplo, então, acidentes de trabalho que acabam deixando esses indivíduos nessas condições. Então, tudo isso nos faz refletir, né, que a pobreza, a falta de acesso a serviços de qualidade acabam fazendo com que o indivíduo não consiga cuidar tão bem da saúde. Nossos agradecimentos vão para o nosso orientador, professor Dr. Cláudio Teixeira, ao Núcleo de Iniciação Científica Médica, ao CESUPA. Nós agradecemos muito por essa oportunidade de realizar esse trabalho.